Olá, o Valeu Valer está começando. Seja muito bem-vindo. Você é o nosso convidado especial. Nessa edição, o destaque são os endoparasitas, que comprometem o desempenho dos bovinos, gerando grandes prejuízos aos pecuaristas. Saiba o exato momento para entrar em ação e controlar a presença de parasitas como verme em seu rebanho. A partir de agora, fique com a gente. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Olá, você que nos assiste. Na última edição, a gente deu várias informações sobre os ectoparasitas e hoje chegou a vez da gente falar sobre os endoparasitas. Conta um pouquinho mais, então, sobre esses parasitas, quais são as principais espécies. Paulinha, os endoparasitas, que são os vermes mais conhecidos aí pelo pecuarista, nós temos 3 principais espécies, tá? Que são os nematóides. Os nematóides são os principais e eles estão presentes aí por todo o trato gastrointestinal dos bovinos e podem, inclusive, estar presentes também nos pulmões. Nós temos os cestoides, que são as tênias dos bovinos. E os trematoides, que são as facíolas. Facíola causa problema no fígado e pode ser a porta de entrada para a hemoglobinúria bacilar, por exemplo, que é uma doença que é transmitida por um clostrídio. Trazem enormes prejuízos para a bovinocultura, tá? Inclusive, nossa equipe preparou uma reportagem que mostra quais os principais sintomas, como diagnosticar e quais são os prejuízos causados pelos endoparasitas. Vamos ver. Nas últimas décadas, a pecuária apresentou um desenvolvimento espetacular, com ganhos de produtividade cada vez maiores, decorrentes principalmente da melhoria genética dos rebanhos, da alimentação e das técnicas reprodutivas. Mas se por um lado isso trouxe benefícios, por outro criou inúmeros problemas sanitários. Um bom exemplo são as parasitoses. Com a melhoria das pastagens e maior concentração de animais por área, aumentam-se as chances de reprodução e disseminação dos parasitas. Desmame precoce, criação de animais confinados, tudo isso favoreceu enormemente a propagação dos parasitas, ao ponto de não mais ser possível a criação econômica de bovinos sem um combate estratégico dos principais parasitas. As principais endoparasitoses podem ser identificadas clinicamente, ou seja, pelo sintoma clínico que elas causam, como anemia, as mucosas pálidas, pelos arrepiados, ou então através de um APG. É o exame feito no microscópio, onde a gente faz uma contagem de ovos por gramas de fezes. As verminoses podem ocorrer nos animais muito jovens, sendo que da desmama até os 2 anos de idade é quando se encontram os maiores desafios. Por isso, nesta etapa de vida, os animais devem receber atenção especial, uma vez que é nela que os parasitas conseguem causar maiores prejuízos. Como as larvas de vermes estão espalhadas pelas pastagens, os animais entram nos piquetes e se infectam continuamente. E é aí que o pessoal da fazenda tem de estar de olhos bem abertos aos principais sintomas nos animais. Os sintomas clínicos são fraqueza, perda de apetite, pelos arrepiados, mucosas pálidas, anêmicas, baixo desenvolvimento do animal, baixa produtividade, a fraqueza, a debilidade em geral do animal. Apesar de não se poder quantificar com exatidão as perdas econômicas causadas pelos endoparasitas, se sabe que em saúde animal eles são uma das principais causas do baixo desempenho dos rebanhos. E como os efeitos sobre os animais são os mais variados, dependendo do grau de infecção, podem causar perdas devastadoras para o sistema produtivo. O produtor tem que ficar muito atento, porque não adianta nada ele ter uma boa genética, uma boa alimentação, se ele não tiver um controle aí estratégico dos parasitas, um controle efetivo dos parasitas, porque o que ele vai fornecer via boca aí nos animais pode estar indo tudo para os parasitas. Como a gente sempre diz, melhor prevenir do que remediar. Nesse sentido, o controle estratégico é sempre a melhor arma. Tudo começa com a identificação do ciclo biológico desses parasitas, quando o pecuarista vai saber o momento exato em que eles estão em grande quantidade nas pastagens. É aí que o produtor entra em ação com o controle estratégico. No período da seca, aproximadamente 95% da população de parasitas está na fase parasitária de seu ciclo biológico, e com esse dado epidemiológico é que se determina o controle estratégico dos endoparasitas.
Ao se tratar os animais no período seco do ano, se atinge a maior parte da população do parasita, o que leva a uma redução significativa da infestação das pastagens no próximo período chuvoso. E ao realizar as vermifugações dos animais no início, meio e fim da época de seca, estaremos fazendo um controle desses parasitas de forma econômica e eficiente. No Brasil, em grande parte de seu território, os meses indicados para esse procedimento são maio, julho e setembro. E se houver necessidade, uma vermifugação tática deve ser realizada em dezembro. Pois é, gente, a erradicação dos endoparasitas é de fato impossível, mas o controle é bom a gente sempre reforçar que está ao alcance de todos os pecuaristas, Guilherme. É isso aí, Paulinha. Os pecuaristas, de uma forma geral, quando a gente pensa nos ectoparasitas, é muito fácil deles verem o prejuízo, eles estão visíveis. Quando a gente pensa nas verminoses, é o famoso inimigo oculto, né? Não está visível e ele muitas vezes não sente isso no bolso, se traduz apenas por baixa de produtividade. Então, se ele não mede ganho de peso dos animais, por exemplo, ele nem sabe que o problema está ocorrendo. E isso acaba implicando numa dificuldade grande da gente colocar o programa de controle estratégico para rodar. O pecuarista tem a falsa impressão de que o problema não está acontecendo na fazenda, mas o dinheirinho está indo para o ralo. Então tem que montar sim um controle estratégico. Por quê? Porque ele traz benefícios muito maiores do que o custo que se investe. Toda vez que a gente fala em controle estratégico de verminose, se pensa no 579, que foi falado aí na reportagem. O 5 é o mês de maio, o 7 é julho e o 9 é setembro. Com as mudanças climáticas que a gente está tendo, isso deve ser adaptado, porque a minha seca pode começar antes do mês 5 e pode terminar depois do mês 9. Tá? Então, ficar muito atento com isso. Vou trazer aqui alguns exemplos para a gente poder pensar também em termos de categoria animal, que é muito importante na hora da decisão sobre qual produto utilizar. Se eu vou trabalhar com uma desmama, por exemplo, na entrada da seca, eu vou aplicar o Absolute. Por quê? Eu quero que esses animais sintam o mínimo possível esse estresse da desmama e que aproveitem ainda o restante de pasto que tem nessa entrada de seca. Se eu vou trabalhar com bezerros ao nascimento, eu vou fazer uma aplicação estratégica aí do Exceller para evitar o problema da bicheira. E aproveito e aplico na vacada também. É um produto extremamente seguro. Vou trabalhar com uma recria no final da época seca, quando está começando a época das chuvas, onde aumenta o número de ectoparasitas. Eu vou lançar a mão do Ranger LA 3,5%. Por quê? Eu vou manejar menos esses animais e eles vão aproveitar melhor as pastagens. Ou seja, é preciso ter bastante informação sobre os endoparasitas, sobre o controle, tudo que foi mostrado na reportagem, que o Guilherme disse também, porque senão é o que você acontece. O procedimento acaba sendo feito de forma errada e ele perde dinheiro de todo o investimento, né, gente, que foi feito. Paulinha, exatamente. Se a gente trabalha na época errada ou na categoria errada com o produto errado, é dinheiro que a fazenda está perdendo. Por isso que a Valer pensou muito bem em ter um portfólio amplo que atende de uma forma técnica e econômica as diversas categorias da fazenda. Só para a gente ter uma ideia, os efeitos, eles são a curto, médio ou longo prazo? Quando eu implanto um sistema de controle estratégico, eu posso ter benefício imediato, porque eu melhoro os índices produtivos da minha fazenda. À medida que eu vou levando esse controle estratégico ao longo dos anos, eu ainda ganho ainda mais. Então eu posso ter efeito de médio e longo prazo também. É sempre mais produtividade, sempre mais dinheiro para a fazenda. Tá certo, então, Guilherme, antes da gente encerrar o Valeu Valer de hoje, vamos acompanhar um rápido intervalo comercial. É bem rapidinho mesmo, não saia daí e até já. Valer e Oxitrat LA Plus apresentam Almir Sater. É no campo que se ganha o pão de cada dia. Com Oxitrat ao meu lado vou cantando sossegado. Oxitrat LA Plus combina antibiótico e anti-inflamatório em dose única. Prático, seguro, age rápido e é o mais eficiente contra as infecções. Oxitrat LA Plus. Tomou? Sarou. Valeu, valeu. Guilherme, mais uma vez, obrigada aí pelas explicações, orientações a todos os pecuaristas brasileiros. É isso aí, Paulinha. Até a nossa próxima edição. Eu espero você também. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, valeu, sempre junto com o Brasil, amiga com